Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral, quarta-feira 9 de agosto de 2023. Os comentaristas da quarta-feira são o advogado e jornalista Marcelo Pavão, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, e nós vamos receber hoje, por aplicativo, por imagem, à distância, o especialista no assunto de armamento no Brasil, Benedito Gomes Barbosa Júnior. Boa tarde, Benê Barbosa. Boa tarde. Qual o resumo da defesa que você tem da legalização das armas, para a gente começar a conversar sobre esse assunto? Vamos lá, né? Então, primeiro ponto, que é um ponto fundamental, né? A ideia ou aquele mantra, né, que foi criado e repetido durante anos aí, que sempre que onde houver mais armas, inexoravelmente sempre vai haver mais criminalidade, mais morte, mais violência. Isso não se reflete como uma realidade, né? E há várias provas disso, né? Ou seja, mais armas não significam mais crimes, né? E o Brasil dos últimos anos comprova isso mais uma vez. Então o argumento central é que não existe uma proporcionalidade entre o número de mortes violentas e o número de armas em circulação no país? Exatamente, né? Se você pegar, por exemplo, né, os 25 países mais armados do mundo, nenhum desses países está entre os mais violentos, né? Aí alguém pode dizer assim, mas são países desenvolvidos, com uma outra cultura, numa outra situação. Não é bem assim, né? Por quê? Porque entre esses 25 países, por exemplo, nós temos aí o nosso vizinho Uruguai, né? Que é o 10º país mais armado do mundo, né? E com a segunda menor taxa de homicídios, a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul, né? Então esse nexo causal, né, entre a arma vendida ali ao cidadão, né, legalmente, né, ela não causa o aumento da criminalidade, né? E nós tivemos isso muito claramente nos últimos anos aqui no Brasil, né, onde nós tivemos realmente uma explosão na venda de armas de fogo e quedas recordes nos homicídios, né? Não estou dizendo aqui que essa liberação das armas, ou maior facilidade, chame como quiser, foi a causadora dessa queda. Para isso, né, a gente precisaria ter estudos aí, levando em conta muitas variáveis. Mas o que fica claro, obviamente, é que a ideia, né, catastrófica que se previu lá em 2018, né, depois da vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que essa liberação ia causar um morticínio, ia causar, né, um crescimento nos homicídios, ela simplesmente não se confirmou. Muito pelo contrário, a gente teve uma queda significativa e histórica aí no número de homicídios no Brasil. Marcelo Pavão, o Benê Barbosa fala da não presença, da não existência de uma proporcionalidade entre o número de armas legalizadas e a criminalidade, as mortes violentas, a violência, mas ele fala que a gente carece de estudos também que englobem outras variáveis nessa questão. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, professor Benê. Professor, eu tenho uma curiosidade. Qual o fundamento, né? O senhor falou do governo do ex-presidente Bolsonaro, dos dados que eram divulgados. Qual o fundamento do decreto que o ex-presidente editou, acabando com a rastreabilidade da munição? Porque eu sou advogado também, a gente conversa com muitas autoridades policiais e uma das principais características do procedimento policial, da investigação, da origem das munições utilizadas, inclusive por bandidos, facções criminosas e etc. e tal, é a rastreabilidade dos lotes das munições. E o ex-presidente editou acabando com isso.
além de transferir da Polícia Federal para o Exército a concessão de autorizações. Agora está sendo mudado. Mas eu gostaria de ouvir do senhor, de um especialista, qual é o fundamento para se acabar com a rastreabilidade das munições, uma vez que o objetivo era saber a origem daquela bala, que todo mundo fala bala perdida, mas ela encontra um corpo. E com esse decreto do ex-presidente Bolsonaro, acabou a rastreabilidade. Eu gostaria de saber do fundamento, professor. Vamos lá, meu querido. Primeiro, que isso nunca aconteceu, né? Isso é uma lenda urbana criada pela própria imprensa, né? Infelizmente, a verdade é essa, né? O sistema de rastreabilidade por lotes, ele continua existindo, né? Ele se destina, em especial, a quem compra grandes lotes de munição, que são as polícias, são as compras institucionais. Lembrando, inclusive, que o Brasil é o único país no mundo que faz esse tipo de rastreabilidade nessas munições institucionais, onde os lotes são marcados em todas as munições vendidas, são marcações individualizadas, né? A rastreabilidade, né, desse tipo que queria se implementar no Brasil, na realidade, ela não ia ajudar na investigação de crimes, né? Ela ia trazer aí mais dificuldades, mais inviabilidades na produção, um custo maior, né? E ela não é infalível. Tanto é, como eu disse, nenhum país do mundo usa esse sistema de rastreabilidade, né? A rastreabilidade é sempre em cima da arma, né? Você ainda tem aquela questão, que também é muito mal discutida, do banco de dados de raiamento, né? Então, o que é isso, né? Isso aí é aquele sistema onde você colhe um projétil disparado de uma determinada arma. Esse disparo vai fazer com que essa munição, né, falando de uma forma bem leiga, ela tenha ali como se fosse uma impressão digital do cano, né? O problema é que essa impressão digital do cano, diferente das nossas impressões digitais, ela muda conforme o tempo, né? Então, uma arma que colheu uma munição hoje, daqui 10 anos, essas marcações podem estar completamente diferentes. Então, o que a gente tem que focar quando a gente fala de combate à criminalidade e investigação são em coisas que funcionam, né? Segundo a lenda aí que você me falou, né, que o Bolsonaro tinha retirado da Polícia Federal a autorização para expedir porte de armas. Não, isso também nunca aconteceu. Por quê? Porque o nosso critério, historicamente, isso desde o tempo ainda de Getúlio Vargas, era o seguinte, né, armas de defesa, aquela que eu como cidadão compro, né, para ter em casa lá para me defender, ou eventualmente para tentar um porte de armas, isso sempre foi de responsabilidade e incumbência da Polícia Federal. E isso nunca mudou. Isso nunca mudou, né? Agora, atiradores, colecionadores e caçadores, os chamados CACs, tá? Esses sim, historicamente também sempre foram controlados pelo Exército Brasileiro, né? Por se tratar de uma coisa diferente de uma arma de defesa. Então isso foi mantido, né? O que mudou foi agora, né? Que o governo Lula, por um decreto, né, ele tirou a responsabilidade do Exército, né, de controle e fiscalização desses CACs e jogou para a Polícia Federal. Isso ainda está muito nebuloso, né, está muito complexo a coisa, é uma burocracia muito grande, né, está tudo travado, tudo parado, e a gente está esperando as definições para ver quando é que isso volta a rodar, a funcionar direito. Benjamin, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso especialista em armas, Benê, né? Eu tenho algumas questões éticas e morais quanto à questão do armamento. Eu sou médico, então a minha primeira função é defender a vida. Ao mesmo tempo, como cidadão, eu penso que existem algumas coisas que são pactos. A sociedade faz um pacto de convivência. Uma delas, na sociedade civilizada, é que o monopólio da defesa, do porte de armas, é de quem está preparado, a polícia, o exército. É para eles que eu entreguei a questão da defesa, tanto nacional quanto a defesa individual. Posto isso, eu também acho que a gente pode ter alguns momentos em que as pessoas podem ter armas. Ela vive uma situação de conflito, ela mora no campo. Mas a gente ficou muito assustado, e aí eu vou discordar dos números, a gente tem uma redução do índice de mortalidades, que, ao meu ver, parece que foi muito mais, porque os bandidos foram separados dentro das cadeias, e aí houve uma diminuição da morte. Houve também uma diminuição porque os policiais começaram a usar câmeras, e uma morte por violência policial também diminuiu.
Mas eu fico com a imagem, Paulo e Pavão, do ex-deputado Robert Jefferson, que quando ele foi ser preso, não é que ele tinha uma arma de defesa pessoal, ele tinha granada. Quando a gente fala de liberação de armas, é qualquer arma. Qual é o limite? O que uma pessoa num país civilizado pode ter? A gente chega e copia o modelo americano, que eles podem ter rifle de assalto e quando enlouquecem, assaltam as escolas e matam as crianças? O Beni Barbosa responde depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral, comentam as notícias, as situações, na verdade, porque hoje a gente tem como convidado o especialista em armas, na questão armamentista, né? Na questão do uso de armamento no Brasil, da legislação, Beni Barbosa. Os comentaristas são Benjamin Rodrigues Lopes e Marcelo Pavão. Benjamin perguntou o limite do armamento no Brasil, para o especialista Beni Barbosa. E eu ainda complementaria a pergunta. O número de armas permitido na legislação anterior, parece que são 60 armas, né, para colecionadores, caçadores, atiradores esportivos. É um número adequado esse? Vamos lá, né? Bastante questões aí para serem analisadas, né? Então, primeira questão, né? Já vou fazer uma análise geral, né? O que eu vejo, como sempre eu encontro, né? É um desconhecimento muito grande sobre o tema, né? Ainda muitos mitos que ainda rondam, muitos mitos que se perpetuam, né? Realmente um desconhecimento técnico, mas eu fiquei com uma dúvida, doutor. O senhor falou que o senhor, como médico, é a favor da vida, portanto, né, contrário às armas. Eu gostaria de saber, o senhor é contra o aborto em qualquer situação também? O tema de hoje é sobre armamento, mas vamos dizer o seguinte, existe uma definição do que é a vida e quando a vida começa. Na civilização ocidental, a gente, por uma série de acordos, a gente começa a dizer que a vida começa a partir da 20ª semana. E a gente defende basicamente que a 20ª semana de gestação. Em alguns países há variações. Por exemplo, alguns países como Israel, a vida começava depois de 15 dias após o parto. No Brasil, a gente coloca 20 semanas. E o aborto, ele é permitido ou deixa de ser criminalizado, principalmente quando a mãe corre um risco de morte, chamado de aborto afetivo, uma gestação de altíssimo risco, ou quando a criança tem uma má formação incompatível com a vida. Também deixa de ser punido quando o fruto da gravidez vem de um estupro, de uma violência prévia. Bem, isto é o que a lei diz. Cada um vai ter o seu conceito pessoal. Via de regra, eu acho que o aborto é a última opção de uma situação de grave risco, diferente de uma arma em que eu tenho a opção de pensar. E eu ia brincar com o Benê, que da tua biblioteca eu gostei, mas os únicos livros que eu li até agora é o Tolstói, Guerra e Paz. Vamos lá, né? Então é interessante o posicionamento, né? Então já está respondido, ok, não é contrário em algumas situações, né? Agora, né, você ligar, né, a arma de fogo, o uso da arma de fogo, né, simplesmente a questão vida ou morte, também, desculpe, mas não faz o menor sentido, né? Uma vez que a legítima defesa, né, ela não é condenada em nenhum lugar do mundo, em nenhuma civilização do mundo, né, em nenhum país do mundo e por nenhuma grande religião do mundo, né? Portanto, né, não há como se falar que há um ato imoral aonde eu precise tirar a vida de um criminoso, por exemplo, para salvar a vida da minha família. Portanto, não acredito que alguém seja contrário a essa afirmação. A questão é a eficiência do instrumento que eu vou ter que usar para fazer isso, né? Eu sou um homem de 52 anos, né? 53, desculpem, e imagina, eu estou aqui em casa com a minha esposa, com os meus filhos, minha casa é invadida por 2, 3 criminosos, muito mais jovens, muito mais agressivos, muito mais violentos, né? Qual é a minha chance de repelir essa agressão se eu não tiver uma arma de fogo? Nenhuma, é zero, né? Portanto, quando a gente fala de arma de fogo, nesse sentido estrito da legítima defesa, a gente fala como instrumento de preservação da vida, não da retirada da vida. Até porque, se você pegar alguns estudos americanos, como o do professor John Lott e do próprio CDC, você vai perceber que a arma de fogo é utilizada naquele país, né, 5 vezes mais
para evitar crimes do que para cometimento de crimes, né? Isso nem levando em consideração o que se separa armas legais de armas ilegais, né? Então não existe essa discussão, porque ela realmente não faz o menor sentido, né? Agora, outra questão, né? Questão aí dos países ou das variáveis que nós temos. Sim, nós temos muitas variáveis que definem a questão da criminalidade no Brasil. Só que, infelizmente, se trata, quando se discute segurança pública no Brasil, de uma forma muito pouco técnica, né? Muito mais ideológica, muito mais contaminada ideologicamente do que uma forma técnica. Esse sempre foi o grande problema da segurança pública no Brasil, né? Essa contaminação ideológica. É possível gerar uma segurança pública com qualidade? É possível. Santa Catarina é uma prova disso, né? Santa Catarina estourou esse ano o estado mais seguro do Brasil, né? Menor taxa de homicídios e menor taxa de todos os outros tipos de crime, né? E é um estado brasileiro, né? Então, há que se olhar para Santa Catarina e ver o que foi feito certo, né? Questão de desarmamento não foi, né? Santa Catarina é aí o estado com maior quantidade de clubes de tiro, né? É um dos estados que o cidadão mais adquiriu armas nos últimos anos, né? Historicamente, inclusive, e nem por isso atrapalhou a segurança pública. Agora, um outro problema também. Sim, a segurança pública ela é muito mal definida no Brasil. E ela tem também essa definição meio que ideológica que foi dada agora nesse programa, que ela é responsável por defender a todos nós. Não, segurança pública não foi feita para isso em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo você vai encontrar alguém, né, que trabalha na segurança pública que vai dizer, olha, nós somos capazes de defender você e sua família 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque isso é simplesmente impossível. Seria uma utopia, ou melhor, né, seria uma distopia, porque você teria que ter um Estado, um agente estatal, cuidando de todos os atos da sua vida, inclusive dentro da sua própria casa. Portanto, o Estado não é o responsável pela segurança individualizada. A segurança pública ela tem por objetivo manter a paz social, a normalidade social, ou seja, evitar que a sociedade caia numa anomia, né, num estado de caos, né, e fazer a aplicação das leis, né? É para isso que serve a segurança pública. A defesa individual não é da segurança pública. Tanto é, se você pegar todos os julgados dos tribunais de justiça do Brasil e do próprio STF, você vai verificar, né, que quando alguém é vítima de um criminoso e processa, né, aciona o Estado, dizendo que o Estado tinha a obrigação de defendê-lo, ele vai perder e todos os juízes e ministros vão dizer a mesma coisa. Não, o Estado não tem a capacidade e não tem a responsabilidade de defender a todos nós a todo momento. Portanto, né, não é nem mesmo justo, vamos dizer assim, que eu impeça um cidadão de exercer esse direito à legítima defesa. Não, a questão de que é impossível que o Estado defenda cada pessoa é evidente, né? Inclusive, muitos crimes são passionais, acontecem dentro das casas, né? Marcelo Pavão. Não, o professor falta a segunda parte da quantidade de armas. A quantidade de armas definida como possível de ser adquirida por um colecionador, por um atirador esportivo, por um caçador, é adequada? Como que o professor vê essa questão? Eu vejo isso como irrelevante, né? É irrelevante. Por quê? Porque tivemos aí o recadastramento das armas. Vocês devem ter acompanhado como jornalistas, né? Tivemos lá desde 1º de janeiro, foi estabelecido um recadastro nacional de todas as armas dos atiradores, colecionadores e caçadores compradas a partir de 2019. Portanto, dentro ali do governo Jair Bolsonaro, onde houve aquela suposta flexibilização, né? E a alegação do próprio Ministério da Justiça, né, do ministro Flávio Dino, é que grande parte desse armamento estava abastecendo os criminosos exatamente por conta da quantidade do tipo de armamento que poderia ser comprado, né? Se fez o recadastramento e dados da própria Polícia Federal indicam que 99,64% de todas as armas compradas nesse período foram recadastradas. Portanto, elas continuam nas mãos dos seus proprietários, o que não impactou em absolutamente nada o arsenal criminal. O arsenal criminal no Brasil é gigantesco, continua crescendo, através principalmente da corrupção e do contrabando, né? Assim que os bandidos
se abastecem, né? E vão continuar. Por quê? Porque eles não dependem do mercado legal para isso. Então essa quantidade, se eu tenho uma, se eu tenho 5 ou se eu tenho 10, é realmente irrelevante. Me parece que é 60, né, que um colecionador ou um atirador pode ter? É isso? Eram 60 o atirador, né? O colecionador não tem limite de quantidade. E isso não mudou, tá? Isso sempre foi assim e continua assim. Então eu, como colecionador, eu demonstrando, né, na fiscalização do Exército que eu tenho capacidade de guarda, né, segura dessas armas, eu posso ter quantas armas eu quiser. Sempre foi assim. Do colecionador a gente até entende. Do atirador esportivo ou do caçador, eu discordo, mas respeito a opinião do professor. Eu acho que a questão do número de armas é sim relevante. 60 armas podem armar um batalhão, né? Opinião para o intervalo bem rapidinho e volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, a gente recebe como convidado um especialista na questão do armamento no Brasil, o professor Benedito Gomes Barbosa Júnior, mais conhecido como Benê Barbosa. Eu tenho mais uma pergunta. Eu procurei, o professor citou dados de que nos Estados Unidos o uso das armas legalizadas é 5 vezes maior para prevenir crimes do que para cometer crimes. No Brasil, eu procurei uma estatística com essa relação e não encontrei essa estatística. Existe essa estatística no Brasil? Não, infelizmente essa estatística, meu Deus, não existe, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque parece que nunca houve nenhum interesse em fazer uma pesquisa dessa forma como faz corriqueiramente lá o CDC nos Estados Unidos, né, que é um órgão institucional, inclusive, né, do governo americano. Nem por pesquisadores independentes, também como acontece nos Estados Unidos. Nunca se fez esse tipo de pesquisa, né? Segunda questão, que é para mim a pior de todas, é que a coleta de dados no Brasil, dados de ocorrências, ela é muito imprecisa, tá? Ela é imprecisa, né, pela quantidade de dados que se colhe, e segundo, não há uma padronização no Brasil todo, né? Então, basicamente, cada estado colhe os dados que ele acha necessário ali das ocorrências criminais. Uma das coisas que não é feita é exatamente quando há um envolvimento de uma arma, o uso de uma arma num crime, não se diz naquele boletim de ocorrência se essa arma era registrada ou não, tá? Então a gente não tem essa correlação. A gente não tem esse tipo de pesquisa. Agora, de forma empírica, né, se você conversar aí com delegados de polícia com 20, 30 anos, né, com promotores de justiça, com juízes de varas criminais, né, com investigadores de polícia, todos eles vão dizer que mas muito raramente encontram um envolvimento, né, de uma arma legalizada no cometimento de um crime violento, né? Isso é realmente a exceção. Mas, como você mesmo disse, infelizmente, no Brasil a gente não tem esse tipo de pesquisa. Eu gostaria muito que ela existisse, porque ia embasar o que eu estou dizendo agora. Professor, eu revelando a minha total ignorância em relação a ser CAC ou comprar arma, eu gostaria de perguntar, eu saindo aqui da TV, se eu quiser pegar uma arma e me classificar como CAC, o que eu preciso apresentar? Alguma declaração, comprovação de experiência, algum tipo de documento ou de comprovação, ou basta eu chegar e fazer uma autodeclaração e aí eu já viro um colecionador, um atirador ou um caçador? Volto a falar, professor, revelando a minha total ignorância do assunto. Não, ótimo, é bom porque as pessoas vão saber, né, como funciona. Então vamos lá. Primeiro que nesse momento específico, como a gente teve a edição aí do último decreto, e muita coisa ainda depende das normativas que virão, tanto do DFPC, que é da Diretoria de Produtos Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, como do diretor-geral da Polícia Federal, a gente ainda não tem definido, né, a partir de agora, como vai ser para você se registrar ali como colecionador ou como
atirador, né? Obviamente, né, me parece claro aí que vai ficar muito mais complicado, uma questão óbvia, né? Porque o governo tem esse posicionamento pró-restrições, pró-desarmamento. Agora, como era no passado, até janeiro, até antes de janeiro, né, até o final aí do ano passado, o que você precisava? Primeiro, você tinha que ter 25 anos, você não podia estar respondendo nenhum inquérito policial, você tinha que entregar os seus antecedentes, né, estaduais, federais, em todas as esferas, você tinha que fazer um curso prático e passar de uma prova prática de tiro, você tinha que passar por um psicólogo credenciado na Polícia Federal para dar um laudo, né, que você tinha capacidade psicológica para ter uma arma de fogo, você precisava ser registrado em pelo menos um clube de tiro, né, e aí durante o ano que você se tornava atirador, você ainda tinha que comprovar a habitualidade de pelo menos 6 idas ao clube de tiro por ano e poderia receber a qualquer momento uma fiscalização do Exército para ver o seu acervo, coisa que eu passei coisa de 2 meses atrás. O Exército esteve aqui na minha casa, né, para fiscalizar as minhas armas, ele fiscalizou a questão da segurança, da guarda, se todas estavam desmuniciadas, né, se não havia nenhum risco dessas armas serem furtadas ou roubadas, e principalmente, né, que todas as armas estavam comigo. Então isso era o básico, isso era o principal, né? Então assim, eu tenho X armas, eles chegam com uma listagem e você tem que estar com todas essas armas no seu acervo, exatamente para evitar, né, o descaminho, o desvio aí desse tipo de armamento. Então nunca foi simples, a verdade é. Acho que a gente tem sempre posturas antagônicas aqui. E eu sou muito, muito desfavorável à liberação do uso de armas. E enquanto a gente ouvia o professor falando, eu fiquei me lembrando, assim, cenas na minha cabeça. Eu me lembrei da questão do Robert Jefferson, novamente falo, jogando granadas em policiais. Me lembrei também do Thiago Bernan ostentando os seus rifles e ameaçando as mulheres. Como é que a gente pode ter uma garantia de que essas pessoas, e eu acho que é redundante, que tem essa autorização para ter armas, principalmente armas em grande quantidade, mais do que o revólver que aquele senhor pode ter para defesa pessoal, os caras que têm rifles de assalto, eles não se tornam uma ameaça à segurança pública? Vamos lá, ótima pergunta, né? Então, primeira coisa, né? Roberto Jefferson não atirou granadas, né? O que ele tinha ali era uma granada de efeito moral, provavelmente deve ter ganhado de alguém, e inclusive é algo ilegal, tá? Um atirador esportivo, ele não pode ter esse tipo de coisa. Então ali ele já estava na ilegalidade quando ele tinha esse tipo de equipamento. Agora, o problema é você pegar uma exceção, que é exatamente o que acontece, né, e transformar isso como se fosse uma regra, né? Então nós temos aí hoje no Brasil mais de 600 mil CACs, né? Aí um faz isso, pronto, ninguém presta. Isso não acontece. Se a gente for pegar a estatística, né, a quantidade de casos parecidos com esses são simplesmente irrelevantes, né? O cara era um bandidão e mostrava a arma dele lá. Ok, tá preso já, tá sendo punido, não vejo, né, nenhuma relação nisso, né? Ele sequer fez uso dessa arma de forma criminal, portanto, é irrelevante para a discussão, né? Agora, pessoas que usam a sua prerrogativa de função, a sua prerrogativa de profissão para cometer crimes, eu acredito que aconteça em qualquer setor profissional, né? Então, se um médico usa, né, o seu diploma, né, a sua autorização lá para exercer a medicina, para criar uma clínica de aborto clandestina, isso não é culpa de todos os outros médicos. Obviamente, eu acho que eu estou falando o óbvio aqui, ele tem que ser punido por ter feito isso, né? Tivemos essa semana mesmo aí um médico envolvido, foi até assassinado, né, envolvido com quadrilha de tráfico de drogas e etc, né? É culpa de todos os médicos, né? Precisamos acabar com a medicina no Brasil? É óbvio que não. Então a regra é não tratar a exceção como regra, que é o que se faz. Pega-se um caso, né, se dá máxima visibilidade, isso é uma estratégia, eu sei disso, né? É máxima visibilidade exatamente para criar, né, essa ideia coletiva de, tá vendo, quem tem arma é do mal, né? E aí a gente começa
a ouvir, como eu ouvi agora, né, a exceção sendo transformada em regra. Professor, nos Estados Unidos, onde existe a cultura do porte, da posse de armas, quando acontecem massacres coletivos, que lá são bem mais frequentes do que aqui, essa questão do porte e da compra, da posse da arma, é rediscutida, pelo menos nos meios de comunicação ou pelas autoridades dos Estados Unidos. No Brasil, a gente já tem tido alguns casos desse tipo de massacres, embora um deles, e justamente em Santa Catarina, que o senhor citou, tenha sido cometido sem o uso de arma de fogo. Como é que o senhor vê essa questão dos massacres coletivos e a relação que se faz com a possibilidade da liberação das armas? Vamos lá, né? Primeiro, nos Estados Unidos, isso é um problema sério lá, né? Mas é algo muito específico, né? Então você percebe que há uma tendência maior de acontecer lá. Por que isso tem uma tendência maior? Isso especialistas dos Estados Unidos inteiro debatem até hoje e ninguém chegou a uma conclusão. Mas há uma série de fatores, né, que vão aí sendo discutidos, desde, né, da política antimanicomial, né, o uso abusivo de antidepressivos para adolescentes, tem uma série de questões aí, alienação parental, caso de distúrbios, terrorismo doméstico, né? O que a gente pode saber, o que a gente sabe de dados, né, de dados levantados inclusive pelo FBI, né, é o seguinte, né, mais de 90% desses casos, o criminoso, né, ele escolhe conscientemente um local onde ele não tem a menor chance de encontrar uma pessoa armada. Por isso é tão comum em escolas, igrejas, né, ou empresas que não permitem que pessoas entrem armadas. O caso lá do cinema de Aurora, por exemplo, onde o criminoso escolheu aquele cinema exatamente porque aquele cinema não permitia, né, nem funcionários, nem clientes armados. Então são escolhas conscientes. Escolas, como por exemplo no Texas, né, onde alguns distritos escolares liberaram o porte de armas para professores e serventuários da educação, essa estatística foi a zero, né? Nunca mais houve nenhum caso, né, de ataque nesses locais. Então tem várias óticas que a gente pode enxergar esse tipo de coisa. No Brasil nós tivemos esse caso aqui em Blumenau, já tivemos outros, né? Infelizmente a gente sabe que outros ocorrerão e o pior de tudo, né, que isso aí já está comprovado por pesquisas americanas, é que você massificar, né, a ocorrência gera ocorrências espelho, né, ocorrências eco. Então quando você tem um ataque desse tipo, se você for ver estatisticamente, depois de um pequeno período, você vai ter mais, ela começa a diminuir, acontece outra, acontece mais outras, né? Ou seja, a coisa que é mais importante nesse tipo de coisa é não divulgar o assassino, né? Por quê? Porque quem faz isso, ele quer fama, né? Ele quer ali o recorde de mortes, ele tem uma cabeça que não é uma cabeça como nós pensamos, né? Então nós não podemos dar essa ferramenta para ele. Então o melhor é sempre dizer assim, claro, ninguém vai deixar de noticiar, né? Mas não se dá nome, não se mostra imagem, né? Não se dá visibilidade para esse tipo de ocorrência. E isso é uma das coisas que tem funcionado, né, na diminuição de casos assim. No final da edição do Opinião desta quarta-feira, que acabou sendo uma opinião monotemático, né, com a presença do professor Benedito Gomes Barbosa Júnior, especialista na discussão da questão armamentista no Brasil. A gente agradece a participação do professor, também a participação dos comentaristas que hoje viraram entrevistadores do professor, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão, o trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.